Boa noite. Na aula passada, nós falamos do sistema solar e avançamos um pouquinho no planeta Terra. Então, hoje nós vamos começar com o planeta Terra, é uma sequência agora. Tem gente que fala, não vi a gravação anterior, eu consigo ver a gravação. Claro, você consegue, porque apesar de ser um assunto continuado, ele está da forma como a gente fez, a gente compartimentalizou de tal maneira que a pessoa consegue entender aquela parte. Depois ela une nas demais, mas ela consegue entender. Bom, pelo menos acho que sim, né? Eu estou dizendo pela lógica que eu visualizei. A gente tem que ter sempre esse cuidado, que de repente a gente cria uma lógica, mas a outra pessoa não percebe daquela forma. Essas são as diferenças. Eu queria só fazer, em relação ao encontro anterior, lembra que eu falei o reino hominal. Por que eu falo animal hominal? É, na verdade, hominal. Porque o homem ainda está muito animalizado. Mas o reino animal é uma coisa, o reino hominal é outra coisa. Mas como o ser humano ainda não tem o seu ego formado, que não é o ego da psicologia, que nós vamos ver mais à frente, que é o mestre, parte feminina e masculina da família espiritual, então ele ainda tem uma parte muito animalizada. Então eu usei esse termo para caracterizar a diferença do homem, do reino hominal, que está nessa transição do hominal para o divino. E ele ainda tem uma parte ainda muito animalizada. Por isso que eu usei esse termo, mas relembrando que são mineral, vegetal, animal, hominal. Só esse detalhe. E com relação lá a Pitar, é porque às vezes o raciocínio avança, todas aquelas primeiras humanidades, Shambhala, Lagarto e Duarte, eles deixaram, são espelhos, representações, energias que estão aqui no planeta. Não é a humanidade como um todo, mas é uma expressão daquela humanidade. Nós vamos ver aqui na Terra, não é a síntese toda da humanidade. Nós vamos entrar agora no... E eu vou explicar melhor isso aí. Só para lembrar sobre esse aspecto aqui. Bom, aqui nós temos o planeta Terra, os 7 planos da Terra, nós abordamos isso na última aula, de uma Terra estilizada, e nós temos os intramundos, Shambhala, Agartha e Duat, como nós vimos no encontro anterior, que são os avançados daquela humanidade. Shambhala, Mercúrio, que tem seu reflexo nos medianos em Júpiter e em Saturno. Agartha, os avançados de Marte, que tem no seu reflexo de medianos em Júpiter. E Duat, os lunares, que eu sempre ressalto que não é essa nossa Lua, que tem nos avançados no mundo interior e os medianos em Vênus. Então, retornando, Shambhala, no interior da Terra, os avançados de Mercúrio. Agartha, os avançados de Marte. E Duat, os avançados lunares. Sendo que Shambhala, com uma estrutura Demar, você está mudo. Você bateu a mão aí e desligou seu microfone. Não, desligou mesmo. Até onde eu fui? hã? Até onde eu consegui falar? Pode voltar.
30 segundos. Falou bastante. É que eu estava tentando ver se foi aqui. Não foi aqui, não Não, foi, eu não foi sei. aí. Esbarrou aqui, vamos lá. Nós temos aqui, ó, em Shambhala, essa é a Terra, o interior da Terra, 3 intramundos. Shambhala, Agartha e Duat. Sendo que Shambhala, nós temos os avançados de Mercúrio, Agartha, os avançados de Marte, e Duat, os avançados lunares. Sendo que os medianos dessas humanidades estão Shambhala em Saturno, Agartha em Júpiter e Duat em Vênus. Sendo que a estrutura física dos seres de Shambhala são atômicos, dos seres de Agartha são subatômicos e dos seres de Duat superetéreo. E aqui embaixo nós temos, bom, tem que fazer o page down aqui, ó, os 4 planos da manifestação. O plano búdico, o plano astral, muito conhecido, o plano mental e o plano físico da Terra. Isso é importante a gente entender essa composição do planeta Terra. Muito se fala nesses intramundos. Vários livros falam isso. Mas, com esse nível de detalhamento, eu ainda não encontrei. Pode ser que tenha, mas eu ainda não encontrei. Esses 7 planos perfazem os 7 planos da Terra. E nós também temos os nossos 7 planos. Temos que entender que o nosso corpo mental ele está no plano mental do planeta. O nosso corpo astral está no plano astral do planeta. O nosso corpo búdico está no plano búdico do planeta. Isso ficou claro? Acho que sim, né? Ou Sim. seja, nós estamos tendo várias vidas simultâneas. A vida no búdico, a vida no astral, a vida no mental e a vida no físico, porque cada um desses corpos que nos compõem estão relacionados aos planos equivalentes do próprio planeta. Por isso que muitas vezes se fala, estamos com vidas simultâneas, utilizam vários termos, paralelas, sim, vários planos que nós temos, os 7, vivendo simultaneamente. É claro que, com relação ao plano búdico, ele existe uma característica evolutiva necessária para se vivenciar de modo mais pleno o plano búdico. Mas nós vamos ver um pouco mais à frente aí. E aqui nós temos o plano, a 8ª esfera, como eu já falei anteriormente, que é um campo, um plano, construído artificialmente pelas mentes humanas. É um plano negativo, trevoso. Ele foi construído e é alimentado pela mente dos encarnados. Então, se nós elevarmos, tivéssemos a condição e a sabedoria de elevarmos o nosso pensamento, esse plano morreria por inanição. Mas ainda não temos essa sabedoria. Por isso que é importante a meditação. Primeiro, porque você eleva a sua frequência e, elevando a sua frequência, você ajuda a elevar a frequência do planeta, permite a você ir em planos mais elevados, ter uma percepção de planos mais elevados e atua de modo a minimizar os impactos da 8ª esfera. Então, vocês reparem que
a nossa meditação, introspecção, ela acaba tendo um aspecto múltiplo. Ele não é um aspecto só seu. Você evoluindo, você atua também na evolução dos demais, do planeta como um todo. Então, eu já falei aqui, a sua síntese, vamos passar para frente. Aqui nós temos o plano, o desenho, que é mesmo de cima, só que com a página do livro Os Papiros Sagrados de Hermes. Antes de eu entrar na próxima imagem, alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou falar Ficou uma claro? coisa. Ficou muito confuso em Não, relação ao que foi falado? não, eu vou falar uma coisa porque eu acho que alguém pode não ter entendido direito. Quando você diz que o corpo tem o físico, etérico, astral, mental inferior, que são cada uma dos quatro, de acordo com o corpo da Terra, mas esses corpos têm vida independente, mas do mesmo espírito, vamos dizer. Sim, sim, Mas sim. nós temos vidas, porque você usou o paralelo de vida paralela, vida simultânea. E aí seria quando a mônada solta 12. Ah, não, aí eu vou entrar. Tá. Não, então É só para não dar confusão, que é outra coisa. vamos fazer um stop aqui, para antes da entrada de família, que vai ser o próximo encontro. Eu vou comentar aqui rápido, mas eu vou voltar no próximo, que eu já vi que tem o slide das nossas famílias, do Mestre Acron. É verdade, é o mesmo espírito. O que eu quis dizer, foi bem colocado pelo Morelli, é o seguinte: o meu corpo mental ele atua no plano mental do planeta. O meu corpo astral atua no plano astral do planeta. E assim sucessivamente. Mas tudo isso sou eu, como a Terra é uma só. Então, fazendo essa analogia. Cada corpo nosso mais sutil, ele pertence ao plano equivalente mais sutil do próprio planeta. Mas é tudo uma coisa só. Ficou claro? Isso aí foi importante o que o Morelli falou. Alguém continuou com dúvida? Tinha essa dúvida? Quando eu quis dizer da É, multiplicidade, é que o plano mental meu está no plano mental, o meu corpo mental está no plano mental do planeta. Quem ia falar? Eu interrompi, desculpa. então, eu ia fazer uma pergunta. Na verdade, isso eu entendi. O que eu estou em dúvida já faz algum tempo, e eu estou Ah, esperando para ver se eu consigo entender, mas eu acho que isso talvez seja até irrelevante essa questão, mas é só para minha mente concreta aqui concatenar as coisas. Quando a gente estuda o quaternário e a tríade do ser humano, a ordem não é essa que aparece para o planeta. Isso tem não. alguma explicação? Não tem relevância Tem nenhuma? algumas classificações que a teosofia, por exemplo, ela bota diferente, mas são É 7 isso. também. Ela É. nomeia diferente. Ela dá outros nomes. Então, uma outra Mas ordem, né? Porque vem o físico, o etéreo físico, daí é é, o astral, depois eles o botam o mental concreto. astral, mas, na verdade, isso foi uma colocação do próprio mestre, que ele dizia: por que o plano mental vem antes? Eu vi uma Por quê? interpretação. Por quê? Você só deseja depois que você pensa. Hum, Então, o pensamento é anterior ao desejo, que é o plano tá, astral. Pensou, desejou. Você não é o contrário. Você desejou, pensou. tá, Por isso entendi. que ele botou dessa forma. Entendi pelo menos uma lógica. Tá, não, tá bom. Pensou, É desejou. irrelevante, mas é que sem eu ter Não, isso essa, é pelo menos importante, porque você faz um estudo comparado e você vai se deparar com essa colocação. Eu tá, estudei a teosofia, eles botam o astral e o mental depois. é isso. Agora, tem um detalhe aqui que depois você vai ver que o veículo de expressão do plano astral é a mente subjetiva ou o mental superior. Mas Hum, isso a gente vai ver um pouco mais para frente. tá bom. Tá? Obrigada. Vamos entrar agora então aqui. Mais alguém? Bom, agora começamos a entrar nas raças. O que são as raças?
As raças são estágios evolutivos. Elas não têm nada a ver com cor de pele. Elas são estágios evolutivos. Então, nós temos, por exemplo, em cada raça raiz foi dado um princípio ao ser humano. Então, você vê nomes conhecidos aqui, ó, por exemplo, aqui em cima. Mória, Cutume, venusiano. Está com veneziano porque o mestre resolveu botar a terminologia da teosofia, quando na verdade seria venusiano, de Vênus. Esses mestres, eles são expressões daquelas humanidades. E quando você tem pessoas que falam, bom, vamos ver por aí, vamos com calma, que agora isso gera muita dúvida. Tá. Você tem aqui Mória, Cutume, veneziano. Embaixo você tem Serapis e Serapião, pelo lado imanifestado. Então, quando você tem esses conhecidos mestres de sabedoria, nós temos inicialmente que entender que esses manus de raça não são esses que se apresentaram aqui no planeta, lá para Blavatsky, lá para o General Shoa, não são. Esses mestres que vocês estão vendo no gráfico aqui são manus de raças ou condutores de raças, ou a terminologia egípcia, merenés de raças. Isso é importante a pessoa entender. Essas expressões, como um todo, elas não têm condição ainda de se manifestar no nosso plano físico. Até aí ficou claro? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, aí Não, as falar não, pessoas... só perguntar. Ah, Então, quem é que se manifestou, por exemplo, para a Helena Blavatsky? é uma expressão desses manus. Não Tá bom. ajudei muito, talvez. Vou Não, tentar fazer ajudou. um, Por vou, enquanto, vou tá bom. tentar, vou tentar fazer um exemplo mais próximo, mais corpóreo. Por exemplo, vamos supor que eu seja o Manu. Aí eu pego a minha unha, que sou eu, e falo: você vai lá e vai se apresentar como uma expressão minha. Deu para entender? Sim, É é uma uma parte, parte, né? Um triplo holograma. uma fração pequena desses manus. Tá. Não é o senhor da raça como um todo. É uma Mas é alguém que tem expressão, a mesma força, a mesma energia. só que uma energia menor, porque ele é uma expressão daquela mesma energia maior. Tá. É como se você pegasse um gerador de eletricidade e uma lâmpada. Aquela lâmpada ela tem a mesma energia, a mesma luz que o gerador, só que ela é uma força muito mais enfraquecida, é uma expressão menor. Ficou mais claro agora? Sim, tá bom. Então, isso é Obrigada. importante, porque há uma confusão grande em cima disso. Que as pessoas pensam, mas o mestre morre. Não, esses mestres maiores, eles não têm condição de comparecer. Eles desdobram representantes, expressões deles, que acabam se apresentando com o mesmo nome. Eu, por exemplo, se eu tirar o meu dedo, e o meu dedo pode se apresentar como Akhon Thor, mas não sou eu na totalidade.
é uma expressão minha, que vai e se apresenta com o mesmo nome. Porque não deixa de ser a mesma coisa, mas não é o todo. É uma fração pequena daquele todo. Tá bom. Bom, aí tem isso, Tá idem ótimo. para o Tume, isso veneziano. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos à frente. Aqui nós temos a primeira raça raiz, a segunda raça raiz, a terceira raça raiz, a quarta Atlante. Essa outra metade, chamada raça áurea, é o final, é a oitava coisa. Temos a quinta raça ariana, a sexta raça americana e a sétima raça africana. É onde o movimento evolutivo do planeta se faz. Nós estamos agora terminando a quinta raça, onde vai ser desenvolvido o princípio da intuição. Bom, vamos ver ao que deu cada uma dessas raças para o ser humano. Olha, eu estou fazendo um resumão, só para vocês terem uma visão mais aberta, mais elucidativa disso aí. Na primeira raça raiz, o ser humano era um filamento energético. Ele era um filamento energético. E, quando esses filamentos se tocavam, dava um pequeno choque. Isso no banquete de Platão, quando ele fala da raça lemuriana, ele menciona a hiperbórea e a pré-adâmica. Ele menciona isso de uma maneira. Bom, esse pequeno choque desenvolveu no físico o sentido tátil do ser humano. E foi dado ao ser humano, são várias coisas que essas humanidades deram. Estou falando da humanidade de Mercúrio. O princípio do amor cósmico. Bom, vamos aqui na segunda raça hiperbórea. O ser humano tinha uma forma de bolhas, e essas bolhas explodiam. Com essa explosão, criava um efeito sonoro. Então, foi dado ao ser humano o sentido auditivo e o princípio do bem, que chamam de Neite, ou da força crística. Na terceira raça raiz, a raça lemuriana. Só para não ficar muito distante, e ativa na primeira raça raiz o chakra básico. Sim. Na segunda raça raiz, o esplênico. Isso. Na terceira, que você vai falar agora, o umbilical. Umbilical. Agora, então, tem no livro isso tudo, as várias etapas. Tem, está no livro. Então, você tem aqui a raça lemuriana, onde foi dado o princípio da visão. Aí o ser humano já se densificou. Eles eram aqueles ciclopes com um olho, o sentido da visão. E ele era andrógeno. E foi dado a ele, num determinado momento, dessa raça raiz, a mente. Foi dado a ele a mente. A visão, e aqui também foi dado a ele a mente, pelos seres lunares. Então, vocês reparem que os princípios eles foram vindo paulatinamente num processo sucessivo evolutivo. Isso Platão aborda no banquete. Ao final da segunda metade dessa terceira raça raiz, foi quando
os sexos se dividiram. E agora uma curiosidade. Vocês já imaginaram por que existe atração entre os sexos? Quem teria uma ideia? Isso foi uma pergunta que eu fiz recentemente e descobri recentemente a resposta. Alguém tem alguma ideia? Ninguém? Polaridade diferente? Sim, é. Porque quando os seres eram andrógenos, as polaridades eram unidas. Os seres de Agartha polarizaram o prana em positivo e negativo. Então, o que atrai as pessoas sexualmente não é o físico. O físico passa a ser apenas o veículo de execução da atração. O que atrai é porque a polaridade é oposta. Isso foi feito pelos seres de Agartha, quando polarizaram o prana em positivo e negativo. Nunca havia parado para pensar sobre isso, mas alguns meses atrás eu comecei a fazer essa indagação. Por que as pessoas atraem? Não é o físico. O físico, na verdade, ele é uma consequência. A causa não é o físico. A causa é a polaridade. Essa é a razão. E o movimento da queda do ser humano, a perda do paraíso, foi em função da própria mente. Porque antes, nessa primeira metade da terceira raça raiz, como na segunda e na primeira, o ser humano era etéreo, ele vivia junto com os deuses, entre aspas, no paraíso. Inconsciente, sim, mas vivia no paraíso. Através da mente, quando ele começou a fazer determinadas indagações, começou a determinadas ações, que aí as pessoas olham no livro, é que houve a queda o distanciamento e o fecho do véu em relação ao paraíso que existia anteriormente com os divinos, que, na verdade, são humanidades extraterrestres. Aqui, na quarta raça, nós já temos o ser humano bipartido. Foi dado a ele a olfação e o paladar, nessa quarta metade aqui. Lembre-se que a raça Atlante, ela não está completa. Apenas uma metade se completou. A outra metade, que é uma oitava coisa, voltando àquela primeira aula, é a síntese de todo esse centenário. Subindo aqui o centenário. Opa, mexi aqui. Bom, continua a apresentação aí? Continua? Não, está aqui. Está Está aí, né? Tá. normal. Na quinta raça, a intuição para aqueles seres humanos da Terra. Eles vão formar o pai e mãe espiritual, que passa a ser o aspecto divino do próprio ser humano, ou seu eu superior completo. Aí é o chakra laríngeo, na anterior é o cardíaco. Na quarta é o E cardíaco e na quinta é o laríngeo. o Morelli está falando dos chakras. Eu não ia chegar ainda nos chakras que tem lá atrás, mas já antecipando, tá bom. Aqui foi o cardíaco, e na terceira raça raiz, como ele falou, foi o umbilical. Quando terminar a quinta raça, o chakra laríngeo será despertado para aqueles avançados da humanidade da Terra. A se despertar o laríngeo, automaticamente o frontal e o coronal são despertados. E aqui será, como eu falei, o princípio da intuição. O que é a intuição? É o pai e mãe espiritual. Já na sexta,
nós vamos desenvolver o princípio do sentimento. E na sétima e última raça raiz, a razão pura, a razão plena. Quando terminar isso aí, nós fechamos aqui essa oitava parte e o ser humano completa na sua raça áurea. Isso, enquanto isso estava sendo executado, parte da estrutura física também estava em andamento do planeta. Por isso que é a situação sincromática da estruturação do planeta. Pessoal, ficou claro? Ficou muito complicado? Esclareceu algumas dúvidas? Ou não? Ademar, a sexta, qual é o que você falou? Desculpe. Sentimento. Grato. Que não é o sentimentalismo do homem atual. Sim. É outra coisa. Nós vivemos ainda no sentimentalismo. Depois a razão pura. Perfeito. Grato. E aqui nós temos a nomenclatura, que eu já expliquei, dos mestres de sabedoria que algumas escolas mencionam. Pessoal, ficou claro? Eu vou ter que... São 8h41. Vou descer um pouquinho aqui. Depois da próxima, eu pretendo voltar um pouco nisso aqui. Aqui, os 3 átomos permanentes. Eu ia entrar agora no chakra, mas eu vou passar isso aqui, já que eu fiz uma digressão melhor ali, com mais detalhamento na imagem anterior. Nós temos aqui os átomos permanentes em NEIT e NUT, no 2 e 3. Os átomos permanentes mães. E no 5 e 6, os átomos permanentes filhos. Lembra que tudo é duplo? O 6, o 7 é um reflexo do 1. O 6 é um reflexo do 2. O 5 é um reflexo do 3. E o 4 é o que contém todos os 6. Nesse lado aqui, reparem, quando a evolução se deu do 1, do 2, do 3 e chegou ao 4, o duplo etéreo do ser humano foi estabelecido, ou a alma humana, que possibilita a expressão da personalidade. A gente faz uma diferença grande entre espírito, alma e corpo físico, sendo que o espírito é a parte divina, a alma é a personalidade, e o corpo físico é a expressão que contém essas duas coisas. Tanto que o termo Cabala quer dizer espírito, alma e corpo. Ka, espírito, Ba, alma, e lá, corpo. Aqui nós vamos desenvolver no 5 mental abstrato, o astral e o búdico, que é o princípio espiritual do eu superior. Aqui é o sentimento e aqui é o mental intuitivo, abstrato. Olha, vocês reparem que o processo de caminhar, ele é um processo que várias coisas ocorrem simultaneamente. Ele não é uma coisa estanque. Ele é um conjunto de ações, é um conjunto de potências, digamos assim, que são feitas em cada etapa. É o sentido, é o chakra, é a percepção,
É um conjunto de coisas que estão todas elas interligadas, mas podem ser trabalhadas ou estudadas separadamente ou conjuntamente, que é a forma, no meu entender, mais correta. Por isso que não se deve permitir que se mexa no chakra, como algumas pessoas se arvoram de mexer no chakra de alguém, porque pode levar a pessoa à loucura e outros danos irreversíveis. Por quê? Porque a abertura de um chakra é um processo natural evolutivo. É uma iniciação. O que é a iniciação? É a abertura de um chakra. Voltando agora um exemplo. Quando nós pegamos ali na Bíblia, que ela fala assim, foram rompidos 7 selos. A grande parte do que está escrito na Bíblia, quase tudo, se refere a nós mesmos. Cada selo é um chakra. As 7 igrejas, cada igreja é um chakra. Não é nada externo, é interno. É tudo dentro de nós. A interpretação é que está equivocada. Vão ser rompidos os selos. Vão ser despertados aqueles chakras. Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Bom, Alguém Boa quer? noite. boa noite. Boa, boa noite. Me fala uma coisa. O 7, o 5, o 6, o 7, como ele é reflexo o 5 é do 3, o 6 é do 2, o 7 é do 1. Eles já estariam contidos dentro do ser humano, mas ainda não manifestado, e nessa evolução iremos manifestar, ou ainda iremos adquirir essas partes que é do 5, do 6 e do 7? Isso é interessante a pergunta. Não. Nós já temos os princípios latentes dentro de nós, desde o Sim. início. Eles Uhum. vão ser desenvolvidos conforme a evolução do ser humano. Certo. Reparem que no campo da esquerda, do imanifestado, digamos assim, do 1, 2 e 3, foram desenvolvidos sentidos externos. Repare que na subida são desenvolvidos sentidos internos, intuição, sentimento e razão. Mas o 1 já tem dentro de si o 7, na verdade, latente. Ele é o 7 latente, digamos assim, que depois desenvolvido, por isso ele é um reflexo, ele é uma expressão, mas ainda muito incipiente no ser humano. Tá latente, não tem expressão. Seria o laríngeo, então, o frontal e o coronário, no caso? Não, o Não tem nada a laríngeo ver. é o quinto. Então, a partir do Só momento que que a gente quando você desperta o laríngeo, você desperta o frontal e o coronal. Não quer dizer que eles estão completos. Sim, mas seria o 5, 6 ou 7, laríngeo, o frontal e o coronário, respectivamente. Isso. Outra Isso aí. pergunta. Quando os seres se atraem, que você falou que eles se atraem pela polaridade, seria a polaridade idêntica ou a polaridade oposta? Não, eu quis dizer na manifestação do sexo, da diferença dos sexos. Porque o ser humano era andrógeno. Certo. Por que ele desenvolveu masculino e feminino? Porque na sua causa, os seres Jagartha polarizaram o prana. Mas a atração entre os seres no sexo, nos seres terrenos, se dá pela atração pela polarização oposta ou o que integra um com o outro, o que completa um ao outro? As duas coisas é Oposta. uma mesma coisa. O que você vai integrar é uma polaridade oposta à sua.
Certo. Entendi. Será sempre oposto. Por exemplo, eu tenho uma contraparte verdadeira. Não quer dizer necessariamente que é um homem ou uma mulher. Na maioria das Sim. vezes, sim. Mas podem ser 2 homens, 2 mulheres, mas ela terá uma polaridade oposta à da outra parte. Complementar a Um é outra yin, parte. um é yin, Seria, outro é yang. Porque se não seria for assim, oposta, ah, oposta a complementar, no caso. O que falta sim, em tem um que ser. complementa no outro. É sempre assim. Tá certo. Se uma é Entendi. passiva, outra é ativa. Aham. Se uma é yin, outra é yang. Porque tem que completar. Sim, o que falta são opostos, o que falta nenhum outro completa. Exato. Tá certo. Obrigada. Tá? Vamos avançar um pouco mais aqui. Olha, depois, com calma, vocês leem toda a parte escrita, porque assim, eu tenho até um desafio, que é tentar abordar todo o livro num curto espaço de tempo e de encontros. Mas por que eu faço isso? É apenas uma ideia de nós sermos facilitadores daquele estudioso do livro. Não é? Por isso que eu não chamo de um curso, especificamente. São encontros. Tá? Porque tem muito mais que isso. A gente só está fazendo aqui, bom, uma pequena abordagem. Aqui, nós vamos mencionar um raio da mônada Acron. Essa já é uma mônada completa. Eu vou voltar a isso no próximo encontro, porque é quando nós entramos no campo das famílias espirituais. E agora começa a ter uma dificuldade adicional. Sempre dá uma dificuldade, mas começa a ficar também mais interessante. Dentro do aspecto família, será que eu entro agora? Deixa para a próxima. Deixa eu ver aqui. Não, vou deixar para a próxima. Vou dizer só que isso aqui é um exemplo de um raio monático da família espiritual do Mestre Acron, a qual nós estamos inseridos aqui. Desse lado, em manifestado, temos sínteses conscienciais, e desse lado, manifestado, personalidades. Tá? Mas vamos deixar na próxima, a gente entra nisso com mais detalhe, porque eu acho que isso aí vai ficar muito pesado. Aqui nós temos como curiosidade o livro Há 5.000 Ciclos de Ra, que conta a história da terceira família espiritual do Mestre Acron, dessa família aqui, então escrito Acron, e também inserida no livro a da segunda família e da primeira família espiritual. Como elucidativo, o Mestre Acron é uma mônada do mundo lunar. Ele é oriundo da Lua, como muitos outros o são. Eu já falei, eu acho que nesse encontro mencionei algumas, pessoas conhecidas, que é mais fácil a pessoa entender, como Mozart, Beethoven, Tesla, todos são extraterrestres. Lembra que lá, quando eu mencionei que parte dessas humanidades de Marte e Lua, os atrasados dessas humanidades acabaram encarnando como seres humanos, mas que, na minha opinião, agora eu faço a ressalva da minha opinião, não existem mais de Marte, mas da Lua, muitos. Muitos. E aí nós temos o exemplo de um raio da mônada Acron. Nesse livro aqui, nós temos a história nossa de 5.000 anos atrás. Nesse livro, na sua segunda metade, temos diversas
conhecimentos, a etapa que estamos vivendo, a evolução do ser humano, o momento que nós estamos vivendo. Aqui nós temos o Há 5.000 Ciclos de Ra 2, que conta a história da segunda família espiritual, e a primeira família espiritual encontra-se tanto no livro 1 como no livro 2. Quais são as famílias, materialmente falando? A 5, a 6 e a 7. Isso aqui eu vou deixar para entrar na próxima, porque muda um pouco o assunto, e eu preferi deixar na próxima. Aqui nos contatos. Eu vou retornar, eu acho que ficou um pouco denso. Alguém ficou com muita dúvida daquilo que nós falamos? Pode perguntar qualquer coisa. Se eu puder responder, olha, não entendi aquilo outro, pode falar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Ademar. É André. Diga lá. Eu sempre trouxe comigo que para elevar a frequência teria que aumentar o batimento cardíaco. Então é inverso. Eu tenho que fazer a meditação para elevar a frequência? Exato. É mental. Perfeito. É mental. Boa tarde, Ademar. Então, a nossa evolução, apesar de ter colocado agora o chakra cardíaco como movimento, né, do despertar, né, por esse chakra, mas pelo que você falou, o nosso caminho é pelo chakra laríngeo, é isso? Eu Não. confundi. Todo mundo tem o chakra laríngeo. O chakra laríngeo é uma etapa evolutiva. Ele vai ser despertado em uma etapa evolutiva. Quando a pessoa vai caminhando. Todos vão despertar do seu devido tempo esse chakra. Todas as pessoas. E ele, através do laríngeo, é que o pai e mãe espiritual entram em conexão com o filho, com aquela expressão filho. Por quê? Bom, agora vamos entrar um pouquinho, eu vou começar a fazer um spoiler aí das famílias, porque essas sínteses que vocês estão vendo aqui numa mônada já completa lunar, Kofu, Mestre Kofu, Francisco de Assis, Ramakrishna, ele se forma quando o ser humano vai se formar uma síntese equivalente, não lunar, mas terráquea, quando o número X de encarnações de uma família espiritual se completa, se dá, essa síntese consciencial se forma. E aí o pai e mãe espiritual estão formados. Por isso é que o ser humano da Terra ainda não tem, porque o mental abstrato ou o laríngeo não despertou, vai estar próximo de despertar para aqueles avançados, ainda não tem essa síntese consciencial formada e estabelecida. Por isso que você lendo na Gnose, se você pegar em outros livros, eles chamam de personalidade solta, de personalidade. Eu me lembro bem desse termo solta, mas a gnose dá um outro nome. Ela dá um nome que tem o mesmo sentido. É personalidade solta. Por quê? Essa síntese não está formada ainda. Apenas os extraterrestres, por serem mais antigos, já têm essa síntese estabelecida, formada. E essa síntese consciencial representa o nosso lado divino, espiritual completo. Não perfeito, mas completo. Vou voltar agora, entrando um pouquinho aqui, um spoiler. Então, vocês percebam o seguinte:
Francisco de Assis não era uma personalidade, era uma síntese consciencial de uma família espiritual. Ramakrishna, século XIX, muito conhecido, um dos rishis da Índia, era uma síntese de uma família espiritual. Ele e sua contraparte, quem era? Sarada Devi. Isso está na história. É só vocês botarem no Google. Esse aqui está mais fácil, de Francisco de Assis, que era a síntese espiritual, a contraparte de Francisco de Assis. Alguém arriscaria dizer? É clara? Não, tem nada a ver. É clara, é clara. É clara. E essas sínteses comparecem de 720 em 720 anos. Isso que eu estou falando para vocês é uma das abordagens talvez mais ocultas hoje dentro da sabedoria hermética. Por isso que o filho estará indelevelmente unido ao pai e mãe espiritual, porque ele é uma expressão daquela síntese consciencial. Perceberam a maravilha do processo? Não é um amor simplesmente, um sentimento maior. É uma união eterna. Por isso, no livro, por isso que a leitura, quando a pessoa começa a entender a sabedoria, ela começa a perceber muita coisa que é dita, que é escrita, mas não é comentada. Tem no livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, quando o mestre Yogyakarta fala para Yogananda, vocês podem ver no livro, nós estaremos juntos por toda a eternidade. Porque, na verdade, o Yogananda é uma parte do mestre Yogyakarta. E quando essas sínteses se formam, elas não trabalham apenas com os membros e as personalidades daquela família. Elas têm uma independência própria delas também. São unidas, tanto que Francisco de Assis tem vários grupos. Não é só o grupo da família que o formou. A família é a raiz, é a causa, é a união indissolúvel. Mas eles trabalham também em outros grupos espirituais, como orientadores, gurus, mestres. Não é uma coisa hermética, fechada só com aquele grupo. Passa-se a ter aquela consciência maior, é formada, e ela passa a ter um ser. Só que não é um ser como uma personalidade indivíduo. É uma consciência coletiva que tem também uma individualidade. Muito difícil, ficou interessante, começou a ficar mais interessante a explicação. Por isso que Entendi. Jesus, quando se referiu a Paulo no caminho de Damasco, ele fala: aqueles que são meus estarão comigo por todo sempre. Porque todos aqueles apóstolos, como Paulo, eram parte dele. Por isso que ele os conhecia mais do que as próprias personalidades se conheciam. Entenderam agora o processo? Então, é a união da polaridade, né? As polaridades se unem, é De isso? várias personalidades de uma família, que tem um número X de personalidades. Sim. Primeiro, aí você entrou num detalhe que normalmente eu não falo. Primeiro se forma duas polaridades. De cada. As duas. Vamos pegar aqui, esse mestre acron aqui, o 5. Esse 7, as polaridades se unem, o 6 se unem, o 5 se unem. Tudo isso unido gera uma consciência síntese
chamada, que se nominou Ramakrishna. As personalidades têm suas contrapartes. O somatório da união das contrapartes com a parte gera uma síntese maior. Essas três consciências maiores, Kofu, Francisco e Ramakrishna, formam Akron. Akron como um senhor do raio. Também é uma consciência. Essas Aí você começa a polaridades. unir síntese em cima de síntese, em cima de síntese. Você tem a consciência planetária. Você unindo todas as sínteses planetárias, os seus kumaras, consciências planetárias, pertencem à consciência solar. A Abigail quer fazer uma pergunta. Ou não, Abigail? Desculpa estar interrompendo, porque Não. o raciocínio, conforme você vai falando, ele tá vindo rápido também. Aí não queria perder aqui. Então, quando vai se juntou as polaridades, vão juntando, vão criando a síntese. Essas contrapartes, elas não necessariamente estão no mesmo plano, né? Podem estar em planos diferentes, planos dimensionais diferentes, é isso? Pode acontecer de uma contraparte já ter falecido e a outra estar viva. Isso pode ocorrer. Pode uma evoluir mais depressa que a outra. Aí essa que evoluiu vai esperar a outra. Porque é uma mesma maçã dividida em dois. Tem que se unir. É isso que é dito. O que Deus uniu, o homem não separa. Entendi. Porque essa sensação me passou que existe Tem que uma... aguardar. E outra coisa, nós não casamos fisicamente com a nossa contraparte. Porque o universo trabalha com economicidade de experiências. Se você tem uma parte da sua vida com aquela sua contraparte, você teria uma experiência reduzida, experiências comuns. O que eles fazem? Essa união é no campo espiritual que se dá. Agora, nós não vamos nos anular. Nós vamos formar algo superior. As minhas experiências, minha evolutiva, continuam existindo. Mas nós formamos algo superior. Que as pessoas têm muito medo de desaparecerem. A personalidade. Nós ainda somos muito arraigados à personalidade. Eu vou desaparecer então? Não. Você vai formar algo superior. Algo mais amplo. Por isso que esses mestres, Kofu, Francisco, Ramakrishna, eles têm uma sabedoria enorme, porque congregam dentro de si, além daquela vivência atual, todas as encarnações de todos os membros da família. Por isso que eles são sábios. Porque eles têm um somatório de experiências enorme. Tem no livro de frases do Mestre Akron que ele diz: as vossas experiências e as experiências de vossos antepassados, ou seja, a nossa linha evolutiva. O que é linha evolutiva? São todas as nossas encarnações anteriores ensinaram a Akron o mistério das causas. Por isso que o pai e mãe espiritual se formam depois dos filhos. É um processo já de retorno. Quando essa síntese, repetindo, se forma, o campo espiritual se completa, mas não está perfeito ainda. Ainda existem restos, passa-se a ser almas kármicas e começa o processo de resgate kármico daquela família. Isso tem no livro, com muito mais detalhes, sobre como funciona a formação dessas sínteses, qual o envolvimento dos senhores do karma na formação da síntese, tem tudo isso no livro. Mas a ideia é
mostrar para vocês Tem como alguém está o querendo processo. falar de novo, pedindo. Pois não? Oi, Laura. Sim, Me Laura. fala uma coisa. Então, a 1, a 2 e a 3 já estão completas. A 4 tem formação e a 5, a 6 e a 7 estão andando em conjunto. Até que todas se... Não, nesse caso aí é diferente. A 1, a 2 e a 3 estão completas. São os nossos lados espirituais. Síntese. A 5, a 6 e a 7 ainda existem karmas a serem sanados. São as expressões humanas. Entendeu? Uhum. A Então, 4 tá a caminho de ser a completada. 4 é o final. Vai ser a expressão final. A 4 vai ser a expressão final? Sim, porque quando ela sintetizar tudo. Quando ela sintetizar tudo, então a 3 se une a 5, a 2 a 6 e a 1 a 7, é isso? Não. A 5 é uma expressão da 3, ela já está unida. Mas a 3 são personalidades que o pai espiritual desdobra para experiências que faltam. Deu para entender? Sim. E quando a gente consegue como se fala? Essa evolução que a gente volta, que o filho volta ao pai, aí fecha o ciclo, e quando todos voltarem ao pai, o pai e a mãe se formam, se fecham, se complementam, se completam. Não. Eles já estão formados, mas não tão completos, mas não perfeitos. Eles também evoluem de acordo com a evolução dos filhos, porque os filhos são a expressão humana deles, de alguma maneira. Então, eles estão no aguardo dos filhos retornarem da expressão humana para trazerem informações, para se completarem nessas informações Para se tornarem perfeitos. para se tornarem perfeitos, como se tornou a 1, a 3 e a 1, a 2, a 3. Não estão perfeitos, estão completos, porque a síntese já formou. A perfeição vai quando acabar a necessidade de encarnação dos filhos. Dos filhos. Sim, aí Aí, acabou. Aí você está completo e perfeito. No momento, e a, nesse raio, você só tem a parte completa divina, mas não perfeita. O que falta resgatar está em andamento através das nossas encarnações, desse que raio aí, monádico. que aí vai completar o 5, 6, o 7, aí se fecha dentro desse raio e volta tudo a A Cron, mônada. a mônada de Acron. Isso, perfeito. Aí, Ah, nesse então, momento, a mônada comparece no campo físico. então Eles hoje, chamavam... Hã? o 1, 2, o 3 está refletindo o físico. O 5, o 6, o 7 é o que está... É os reflexos dos filhos que estão para retornar ao pai. Quando todos eles retornarem ao pai, fecha os 5, os 6 e o 7 e se acoplam todos e fecha o raio de Acron. Fecha esse raio. Mas só uma correção. O 1 reflete no 7. O Sim, 2 reflete no 6. isso. O 3 no 5. Certo. Esses mestres, Kofu, Francisco e Ramakrishna, eles estão completos porque a síntese da família já formou que são eles. Essas bolinhas pequenas aqui do lado Sim. direito são as personalidades. Mas elas não estão perfeitos. Então, quando esse 5 todo completar o trabalho, esse mestre Ramakrishna está completo e perfeito. Quando esse 6 todo aqui completar, o 2, Francisco, está completo e perfeito. Quando o 7 completar, o 1, mestre Kofu, está completo e perfeito. Não precisa mais desdobrar nenhuma encarnação de filho algum, porque já se completou, que já está, mas se tornou perfeito. Aí os 3 vão se fundir conscientemente, que já tem essa expressão fundida, mas também não
perfeita. Entendi. É bem Outra coisa. complexo, mas tem que ler, reler, pegando a informação que eu estou dando, assim. E isso tudo é uma expressão. O 7 é uma expressão do 1. Ou seja, é esse mestre aqui desdobra essas personalidades que estão aqui no 7. Esse 2 aqui desdobra essas personalidades que estão no 6. Esse 3 aqui, Rama, aqui, desdobra as personalidades que estão no 5. Claro que tem mais coisa, por exemplo, o 1 e o 2 do 5, o 1 e o 2 do 6, o 1 e o 2 do 7, tem uma outra especificidade. Mas eu estou tentando passar o generalão dessa informação. Entendi. Mas o que é importante registrar? Que o pai e mãe espiritual, ele é uma síntese dos filhos. Isso é que é importante nessa imagem registrar. Então, nós estamos indelevelmente registrados, integrados a algo maior, uma síntese consciencial maior. Certo. Então, nós não estamos sozinhos. Estamos integrados em algo maior. Outra coisa que você falou, que os extraterrestres, os mais antigos, já têm a parte consensual do ser humano. Mas o ser humano o ser humano não está restrito somente ao planeta Terra? Não, Ou não? não foi bem isso, não. Eu não entendi bem a pergunta. Bem, eu que Os seus extraterrestres têm uma outra evolução. então, Eles foram princípios ao ser humano da Terra. É isso? Essa pergunta? como que de que você falou assim, os extraterrestres, eles têm os mais antigos, tem uma parte consensual, é isso que você falou, do ser humano? Não, todo extraterrestre é mais antigo. Todo ele. Só que eles também têm graus evolutivos. Mas Todas essas não tem três nada a ver com a são mais antigas que o ser humano. Não tem nada a ver, não tem nada a ver com a evolução do ser humano. O ser humano é um projeto único, é diferente de É um todos os projeto extraterrestres. único. Isso. Tá certo. Mas Assim, eles são criadores e a experiência humana vai se unir à experiência deles. Tanto sim. que tem uma expressão que diz a espiritualidade, que é esse lado extraterrestre, fraternidade branca, aguarda pela experiência humana. Fechar, então, o quadro da evolução do ser humano completo, que nós estamos em evolução. Retorno ao Sim, pai. para completar deles. Ah, Para sim. completar deles também. Porque A a cada nossa vai raio. completar deles, de algum momento, de alguma maneira. E eles também ali, quando você pega aqui, aqui você pega aqui, Saturno, Júpiter e Vênus continuam em evolução. Uma evolução diferente da nossa, simultaneamente a nossa. Nada é estanque. Eles não estão parados. Eles estão evoluindo também. Eles Mas, estão ao nos mesmo aguardando. tempo, são orientadores do ser humano. A coisa é sincromática. É tudo ao junto. mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. As evoluções são ao mesmo tempo. São ao mesmo tempo, em diferentes graus, mas são simultâneas. Então, nesse caso, não há evolução, no caso, né? Não há evolução. Por isso é que a fraternidade branca são os extraterrestres. Mais uma informação que eu se leio muito. Quem é a fraternidade branca? São os extraterrestres. Que estão nos aguardando na nossa evolução. Sim, atuando como preceptores, orientadores, e eles também estão no processo evolutivo concomitante com o do ser humano. Não. Só que em outra escala. Nós estamos aqui embaixo evoluindo para eles evoluir também, e acima deles também deve ter mais pessoas, mais seres, né? Com certeza. É a relatividade do processo evolutivo. Nós estamos falando aí, vou botar aqui para vocês entenderem a relatividade. Aqui é a quarta ronda terrestre.
existem 7 rondas terrestres, formando o quarto logóis solar. Existem 7 logóis solares. Então, vocês veem a dimensão desse processo. Tem outros acima. A cada logo vai ser. Hoje estamos no logo 4, o próximo vai ser o 5º, 6º e 7º. Sim, do logo solar. Mas antes disso, nós vamos ter para a 5ª ronda terrestre, a 6ª ronda terrestre e a 7ª ronda terrestre. Por isso que quando se diz que o universo tem 14 bilhões de anos, é totalmente sem sentido. O universo é muito mais antigo que isso. Isso a gente está falando de uma ascensão ascendente, porque também tem uma ascensão vertical, porque também deve ter uma ascensão horizontal, não tem? A nossa aqui, ao nível do quarto lobo, é horizontal, eu estou falando besteira. Não, não tem horizontal. Ou você tem, no início do processo evolutivo, a densificação da energia e a sutilização num processo ascendente. Sempre Nós já ascendente. estamos no processo ascendente. Ah, sim, porque não há evolução, então não tem como... Tá certo, tá certo. Onde há uma densificação da energia e uma ascensão da energia consciência. Certo. Tá certo. Obrigada. Olha, eu agora vou deixar ali como imagem. Olha, foi densa a aula. Eu vou voltar na família espiritual do Mestre Akron, mais para frente, na próxima. Aqui os livros das nossas famílias espirituais há 5.000 anos, quando inicia-se uma jornada. E aqui os nossos contatos, para quem olhar depois e tal. Eu sempre falo para as pessoas entrarem, porque tem muita informação, muita sabedoria embarcada aí nessas mídias sociais. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Qual é o problema e o desafio da minha parte aqui? Que o próximo encontro, os próximos encontros, não agora, essa sequência. Talvez eu comece a atuar por assunto. Tudo no sentido de ver qual é a melhor maneira de abordar essa sabedoria. Por quê? Porque eram assuntos das escolas iniciáticas. Então, não tem como ser uma coisa beabá. Não tem como ser uma coisa simplória. É claro que muitos que nos ouvem, tem gente iniciando, gente que já estudou outras escolas, já tem uma noção, já pega de acordo com a facilidade do que evoluiu, mas não tem muito como ficar muito simplório. É uma sabedoria hermética, que as escolas de iniciação pitagórica, os essênios, eles sabiam disso. Isso que está sendo falado, sabia-se. Os essênios são a fraternidade branca, entre outros. Eram aqueles daquelas humanidades. Provavelmente alguma coisa de Marte e lunares. Aqueles faraós das primeiras dinastias, praticamente todas as dinastias, mesmo no final, eram provavelmente extraterrestres lunares. E foram perdendo o conhecimento em relação à primeira dinastia. A Era de Ouro, a Zep-Tep. Por quê? A energia foi se densificando mais e mais e mais. E agora nós iniciamos o processo de retorno. Mais alguma dúvida? Algum comentário? Alguém gostaria de perguntar sobre as famílias espirituais? Ficou claro esse processo? Claro. Seria, nesse primeiro momento, ficou claro o princípio da síntese
consciencial, do pai e mãe espiritual, da ligação indissolúvel com o filho, que o filho é uma expressão do pai e mãe. Por exemplo, Emmanuel é o pai espiritual do Chico. A Joana de Ângeles é a mãe espiritual do Divaldo. Olha que tem mais coisa aí, mas não tem como explicar tudo. Estou dizendo o generalão, para as pessoas terem uma noção do que esses seres representam. E são eles que dão um sopro de vida ao filho. O filho como uma expressão do pai. Tem vários exemplos aí, tem muitos exemplos. Alguém mais alguma coisa? Não, muito obrigada. Ramatiz, você acha que Ramatiz é uma dúvida que eu tenho sobre Ramatiz. Ramatiz é uma manifestação, né, dele na Terra, que já esteve, né, muito rápido, né? Mas ele foi uma síntese também, né? Ele é uma síntese. O mestre Acron dizia que o Ramatiz era um ego-irmão. Entendi. Por exemplo, com o mestre Acron, uma vez incorporado na casa de um dos filhos da terceira família, e o ser, a pessoa, tinha o retrato do Babaji, do Yogyakarta, Maharishi, Yogananda. E eles, na ocasião, não entenderam o que o mestre Acron falou. Tudo isso é uma mesma coisa. Eles, na ocasião, não conseguiram alcançar a informação. Por isso é que esses mestres conhecem muito bem aos filhos. Mais até do que aquela personalidade conhece a si próprio. Por isso Jesus falava, largue tudo e siga-me. Ele sabia, ele conhecia mais cada um daqueles apóstolos do que eles mesmos se conheciam. Porque ele era uma síntese. E aqueles apóstolos eram parte dele. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu fico sem saber se as pessoas está claro, se está muito confuso. É porque, na verdade, vamos fazer uma recapitulação. O que é importante a gente saber? Antes de terminar aqui, já são 8h20, 9h28. É primeiro saber isso aqui, que a Terra tem os intramundos, em frequências diferentes. Atômico, subatômico, superetéreo. E o plano búdico, astral, mental e físico. Importante saber que existem humanidades mais sutis que habitam esse mundo, que são humanidades, ao mesmo tempo da Terra, mas que não são oriundas da Terra. Aqui nós temos estilizado. Aqui nós temos os condutores manus de raças, Mória, Cutume, Veneziano, Serápio, Serapião, Hilarião, Jesus e Jesus, que não é esse Jesus que nós conhecemos, mas que ele foi, de certo modo, uma expressão desse mestre maior. Ele pegou o mesmo nome. E Saint-Germain Racoxe, ou Racoxe. Bom, aqui os chakras, o desenvolvimento do princípio, do sentido, do ser humano, do chakra desperto, em cada raça raiz que foi despertado. E aqui o exemplo de uma família espiritual que um grupo de uma família espiritual gera uma síntese consciencial, masculina e feminina, yin e yang. E aqui os dois livros, Os Ciclos de Ra, 1, e aqui o 2. Os nossos contatos. Eu acho que esses são os conceitos maiores que a pessoa tem que gravar. Por isso, quando ela chegar e ler um livro,
onde o mestre está conectado àquele discípulo, quando ele é um pai espiritual, ele está indelevelmente registrado, é unido. Mas aquele pai e mãe espiritual pode ser também o guru de outras personalidades pertencentes a outras famílias, que naquele momento está fazendo o trabalho. Ele passa a ser um guru de outros filhos, de outros pais. Tá bom? 9h30. Não sei se ficou muito denso, muito o ineditismo da informação. Ele gera um determinado impacto. Eu voltei lá para mostrar quais são os conceitos maiores, como os intraterrenos, síntese de uma família, os chakras despertados, a cada evolução de raça raiz, quais são os conceitos maiores que eu gostaria de deixar. Tá bom? Para finalizar, alguém gostaria de falar alguma coisa? Ademar, eu gostaria de falar. Diga. É tão difícil nós buscarmos um conhecimento específico hoje, de fontes que nós possamos confiar. Vem numa quinta-feira à noite você e o Luiz aí dando esse material de uma forma tão bacana e gratuita para todos nós. Eu agradeço imensamente. Não, a gente faz aqui o nosso trabalho aqui, a sabedoria do Mestre Akron, nós fazemos o que foi pedido, desenterrar a sabedoria que a fraternidade branca ocultou nas areias do deserto do Egito. Essas são palavras textuais dele em 20 de janeiro de 2003, que havia chegado a hora de desenterrar a sabedoria. E ela, obviamente, não poderia ser muito simples, porque tudo isso foi ocultado. Não perdido, mas foi ocultado. Eu agradeço aí as suas palavras aí, mas o que a gente transmite aí é o conhecimento hermético de uma maneira, tentando trazer de uma maneira mais simples possível e focando nos conceitos mais importantes. Porque agora as pessoas de posse do conceito, ela vai ler no livro e quando ela lê outros livros que abordam muitas vezes de modo similar, mas não entra nesse nível de detalhe, ela sabe da representação de cada uma daquelas figuras. Como eu falei, do Chico, do Divaldo, do Yogyakarta em relação ao Yogananda, mencionaram o Ramatiz, eu falei, é uma síntese, é um ego, é uma síntese de um raio. Sim. As pessoas começam a entender a abrangência desses mestres. E por que eles estão num patamar tão elevado e nós ainda num patamar tão simplório, digamos assim. Por quê? Porque, na verdade, eles são sínteses de personalidades e de todas as encarnações daquelas personalidades. Mas nós não estamos órfãos. Uma coisa que, às vezes, eu me deparava nas escolas, quando as pessoas mostravam esses mestres, eu falava, mas quando nós vamos conseguir chegar lá? Parece uma coisa inalcançável, quando, na verdade, nós já estamos lá. Para quê? Para esses que têm essa síntese, para aqueles que vão formar. Só que nós somos fragmentos dessa síntese maior. Nós já estamos conectados. Então, nós não estamos órfãos desse processo. Nós já estamos conectados nesse processo maior. Essa é a maravilha do processo. Então, aquela situação de orfandade não existe. Mesmo, por mais simples que seja a experiência daquela personalidade. Nem que seja uma experiência na mendicância,
mas é a experiência que aquela síntese precisa para se completar. Alguém quer fazer uma pergunta ou falar Tá bom. alguma coisa? Diga lá. Laura, me fala uma coisa, essa fragmentação que você falou, ela é proposital, foi promovida pela Chapéus Negros, a Cabala, tudo, ou não tem nada a ver? Nós já temos isso embutido e fomos impedidos de tomarmos consciência disso antes. Não tem nada a ver. Isso é um processo. É um processo. Mas eu não sei se o processo de escuridão que nós ficamos, ele era o previsto, ou se esse processo no campo evolutivo, ele não, digamos assim, era o processo que se esperava, ou foi um processo de que ficou mais trevoso do que deveria ser, mas que ela poderia ser um desvio previsto, mas que não fosse o esperado. Essa é uma das perguntas que eu estou tentando descobrir. Mas sim. o processo de desdobramento das personalidades iria ocorrer. O processo de desconexão nossa com o eu superior, esse véu tão denso, é que eu não sei se era para ser exatamente assim ou se houve uma interferência negativa das mentes ou de determinados seres que acentuou esse processo de escuridão, de desconexão. Não saberia te explicar, mas é uma das minhas dúvidas. Uhum. Eu também tenho. O processo seria assim, mas seria tão obstaculizado, tão desconectado ainda, como nós ficamos e agora retornando, ou poderia ter sido mais ameno? Talvez poderia ter sido mais ameno. Com uma Seria uma coisa... Pode falar. presença desses seres mais próximos, não tão denso como ficou o campo da Terra. Aí é uma coisa que eu também não tenho a resposta, porque nós teríamos que compreender todo o programa na sua plenitude. E isso não nos é dado a conhecer. Certo. Obrigada. Mais alguém? Eu tenho uma, não sei se é bem uma pergunta, mas assim, os seres intraterrenos, eles participam da nossa evolução, concedendo e construindo, sei lá, o espaço etérico, construindo os planos que vão fazer parte de nós, dos nossos corpos. E aí os nossos corpos interagem com esses mesmos planos, que são os planos da Terra. E aí essa é a integração. Seria isso? Sim, mas eles não só foram construtores do ser humano, como também são os governantes do planeta. O ser humano não está abandonado. Uhum. Eles têm responsabilidade sobre esse campo evolutivo. Por isso que o Mestre Akron dizia, na década de 60, que extraterrestre nenhum comparece aqui que não seja autorizado por essa hierarquia, que venha de fora, de outras constelações, chegam aqui. Não. Tanto a hierarquia solar como a hierarquia planetária, ela autoriza. E não teria sentido algum um extraterrestre de uma outra constelação vir aqui, passar uma mensagem ou uma orientação que cabe a essas três humanidades fazer. Tá, Eles mas não abrem mão da responsabilidade deles. de certa forma, a nossa humanidade pertence a eles também. Quer dizer, nós somos um só. Todos somos um só. Esse sistema solar é um só. Isso. Tá. Para completar o nosso contato de hoje. O que é dito dentro da sabedoria oculta é que existe a fraternidade branca e o ser humano era a fraternidade negra, escura, que ao final vai dar uma fraternidade cinza, que é a união das duas. Então, nós estamos ligados a ele, sim. Tá. Tá bom, obrigada. Pessoal, 9
9h40. Eu encerro aqui. Podem anotar suas dúvidas e tal. E aí, na próxima, a gente pode abrir um campo de um tempo de uns 15, 20 minutos de não entendi bem isso, depois que alguém leu o livro, ou leu outra coisa, ou fez as analogias, a gente volta e vê se também temos dúvidas, se a gente teria condição de explicar dentro desse processo maior aí da compreensão de cada um. Pessoal, boa noite. Até a próxima quinta. Eu vou voltar naquele campo das famílias, do raio monástico Acron, e vou entrar na próxima grupo de imagens. Tá bom? Obrigada, boa noite, Ademar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, boa noite. Antônio, obrigada. Boa noite. Boa noite. Cancelar a gravação.